E nessa série Visão do Alto, eu trouxe o tema O Milagre Debaixo da Mesa. Eu vou deixar o microfone assim mais alto, porque eu estou sem o microfone de lapela, para poder depois facilitar o vídeo do YouTube. Mas João 16 vai dizer assim, esse é o versículo inicial, aquele que a gente usa. Mais um pouco e já não me verão. Um pouco mais e me verão de novo. Acabou. É só isso aí. Pai, louvado seja o teu nome por tua palavra linda. O Senhor quer falar com a gente que está ouvindo essa palavra hoje. Seja aqui ou por meio das redes sociais. Ai, Senhor, queima no coração da sua igreja. Faz o teu propósito aqui essa noite, Senhor. Porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Revela-se a nós, Senhor. Nós precisamos de Ti. Nós precisamos de uma resposta tua. A gente quer a tua presença, mas a gente precisa também das tuas mãos. E o Senhor disse, Pai, para a gente pedir, e aqui a gente pede as suas mãos pelas nossas causas. Revela-se nesse culto de hoje para nós, em nome de Jesus. Amém. Jesus estava falando, né, que era necessário ele ir, que se ele não fosse, o Consolador não poderia vir. E ele fala essa frase aqui, em João 16. Mais um pouco e já não me verão. Um pouco mais e me verão de novo. Gente, é interessante isso aqui, porque um pouco mais significa que é a volta de Jesus, né? E verão de novo. Mas espera aí, como é que a gente fica nesse meio tempo sem ver Jesus? Eu não vou ficar sem ver Jesus, não. Você aguenta hoje? Você aguenta não? A gente não aguenta não. De alguma maneira a gente tem que ver ele. Pode não ser com nossos olhos físicos, mas a gente precisa crer. Eu creio que ninguém aqui duvida que Jesus veio. Eu creio que ninguém duvida aqui que Jesus morreu e na verdade ele se deixou matar. Ninguém duvida que Jesus ressuscitou. E alguém aqui duvida que ele vai voltar? De jeito nenhum. Eu já respondo por vocês porque eu conheço. E aí João 20, 6 a 9, mas eu vou ler só o 6 e o 7 aqui, vai dizer assim. Quando Jesus estava no sepulcro, sabe que João sai correndo, parece que João corria mais do que Pedro, devia ser mais novo, correu, entrou primeiro, depois Pedro entrou no sepulcro ali. Mas fala assim, a seguir, ou seja, João entrou e depois Pedro entrou. Então a seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. É muito interessante isso aqui. Os sinais da Bíblia são muito interessantes. Então o judeu, ele entrava num restaurante e ele comia. Ele estava comendo, etc. e tal. Aí vamos supor que ele se levantasse e fosse no banheiro, ou fosse cumprimentar alguém, ou fosse pegar o celular e falar com alguém ali. Ou o garçom podia pensar que ele terminou o prato e pegava. Mas se ele dobrasse aquele lenço e colocasse do lado, era como se ele dissesse, não tire meu prato, eu voltarei. E Jesus fez isso aí, ele deixou ali o lenço daquela maneira. Não sei se Jesus ou o anjo, mas não importa. O que importa é que estava dessa forma. Então, tinha um sinal claro ali de que Jesus ia voltar. Que era, daqui a algum pouco, vocês me verão novamente. Pronto. Agora tem esse dilema que eu falei aqui. É melhor que eu vá. É claro que, fisicamente, ele foi para o Pai. Então a gente não veria mais ele fisicamente. Mas então, como a gente pode ver Jesus? Como a gente pode ter esse contato com Jesus? Como a gente pode não ficar órfão até a volta de Jesus? É claro que ele enviou o Consolador, mas ainda assim, o Consolador dentro de nós ou fora de nós, para quem evita recebê-lo,
a gente ainda precisa abrir nossos olhos. Quantos estão aí com o Espírito Santo dormindo dentro dele? Porque dormindo no sentido de o Espírito Santo quer falar, mas a pessoa está com o coração tão endurecido que não consegue mais ver Jesus, não consegue mais falar com Jesus, não consegue mais ouvir Jesus. E aqui eu trouxe uma receita do bolo. Não é o bolo de chocolate e o bolo de morango, que você gostou da escolinha da outra vez, não. Nem a aula de matemática na aula de biologia, não é nada disso. Mas eu quero dar uma receita, talvez de algo maior do que um bolo. Eu quero dar a receita de um banquete. A receita como de um banquete, de como a gente pode ver Jesus. Tem 4 ingredientes nessa receita e a gente termina o culto de hoje de uma forma tremenda, gente. Repare, gente. Eu quero que a gente faça esse banquete juntos hoje. E repare o que aconteceu logo depois da ressurreição. Ele vai se revelar a 2 discípulos que estavam indo embora de Jerusalém. Repare, a caminho de Emaús, né? E é o primeiro ingrediente da receita: caminho de Emaús, a mesa que abre os olhos. A gente vai tomar uma pancada linda aqui hoje. Repare a história que está em Lucas 24, 13 a 31. Eu não vou ler, então você nem precisa ler. Eu não vou ler, senão vai ficar muito monótono. Porque a gente conhece a história. A verdade é que Jesus, ele se encontra com 2 dos seus discípulos saindo de Jerusalém a caminho de Emaús. É interessante que ele fala, não saiam de Jerusalém, né? Mas eles estavam saindo de Jerusalém. Jesus anda 10 quilômetros com esse cara, com esses 2. Eu não estou conseguindo andar nem 3 até o Taquari. E lá é um sol escabroso também. E Jesus anda 10 quilômetros com os caras, gente. Fica ouvindo eles murmurarem, reclamarem, dizerem tudo o que devia acontecer, né? Ele fala assim, não, é porque morreu o cara lá que se dizia o Messias. Olha, ele ia restaurar Israel, ele ia tomar o governo, ou seja, eles vão dizendo o que eles acreditavam de como Jesus tinha que ser. Se não for assim, então não é o Messias. Ele tinha que redimir Israel. Ele redimiu espiritualmente, talvez não Israel, porque Israel não quis, mas redimiu a gente no seu sangue. Mas ele ainda vai redimir Israel. É assim, já que Jesus não fez o que eu creio ser certo, então ele não é o Messias. Já que Jesus não combateu direita e esquerda, ele não pode ser o Messias. Vocês entendem isso, gente? Olha, Jesus tem que curar a minha doença, senão eu não acredito que ele é Jesus. É isso que estava acontecendo. Eles disseram para Jesus, esse cara aí não era Jesus, não era escolhido, porque ele não redimiu Israel da maneira que eu queria. Quantos colocam Jesus à prova? Se Jesus curar a minha mãe, aí eu sei que ele é Jesus. Se Jesus fizer esse negócio aqui, financeiramente prosperar, eu sei que ele é Jesus. A palavra vai dizer, se você ler esse texto aí, da história de Emaús, que o coração deles começava a arder, mas os olhos continuavam cegos. Aí Jesus dá uma dura deles. Olha o que fala o versículo 25 e 26 de Lucas 24. Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? Tipo, será possível que você não entenda que é do meu jeito e não do de vocês? É do jeito que a Escritura diz e não do espírito de justiça de vocês? Como é que, se as pessoas aqui que ouvem isso ainda estão com o coração endurecido, é isso aqui, ó. Nada adiantou. Mas teve um momento que os olhos deles se abriram e eles viram Jesus depois de morto. E aqui está o segredo. Vejam, no versículo 30 e 31 de Lucas 24. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, o partiu e deu a eles. Então, meu Deus, os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu
da vista dele. Rose, não foi no estudo bíblico, meu amor, não foi no reteté, foi só quando eles estavam em comunhão com os irmãos, sentados na mesa, os olhos se abriram e eles puderam ver Jesus, na simplicidade do partir do pão e na mesa da comunhão. Quantas vezes a gente força os olhos das pessoas se fecharem, porque a gente não permite que sente na mesa da comunhão com a igreja de Cristo. Eles não reconheciam Jesus. Eles disseram tudo como eles achavam que devia ser, achando que eram discípulos de Jesus, mas só foram abertos os olhos quando sentaram em comunhão. Cara, tem muita gente que é crente de fone de ouvido, não precisa da igreja, é crente de evento. Para mim me basta botar meu fone de ouvido e assistir minha pregação aqui. Para mim me basta ir para a academia e botar um louvor aqui. Para mim basta, às vezes tem um evento lá, aquela pessoa famosa, eu vou para lá. A palavra vai dizer que o coração deles estava ardendo. Você viu o que eu senti? Olha meus pelinhos, me arrepiei todo. Era isso que eles estavam falando aqui. Eles estavam do lado de Jesus e não adiantou nada. Eles receberam uma aula de Bíblia de Jesus, de Gênesis até Apocalipse. Não existia ainda escrito, mas vocês entenderam o que eu estou falando. Eles receberam uma aula de Bíblia de Jesus e os olhos dele não se abriram no estudo bíblico que Jesus foi o professor. Vai abrir com o professor Maurício? Se não abre com o professor Jesus, gente, está cheio de crente almático na igreja, mas sem profundidade e sem fé. Vai ao congresso, ouve louvor no carro, chora, gente, coração arde, mas fica no seu próprio mundo, trancado em sua própria mente. Não adianta nada que fale, vai ficar trancado em sua própria mente. Tem a teoria, tem o arrepio, mas nunca vai ter a revelação. É lindo isso aqui, gente. Tem muita gente na igreja que ouve a palavra, canta, o coração arde, os pelinhos do braço tudo arrepia e a pessoa pensa que está vendo Jesus, mas nunca vai reconhecer Jesus. Sabe por quê? Porque não se senta à mesa com os irmãos, porque foge da comunhão. E Jesus escolheu ser visto no próximo. Tanto que ele diz: quando você oferece de comer o próximo, quando você oferece de beber o próximo, é a mim que vocês estão oferecendo. Eita glória, gente! Quando tive fome, Jesus, quando tive sede, Jesus, e não te alimentei, quando tive fome e não te alimentei, quando você não alimentou o próximo, foi a mim que você não alimentou. Mas quando eu tive fome e alimentei, eu não lembro disso. Quando você teve sede, Jesus, e eu não te dei de beber, não, se lembra? Quando você ofereceu isso a seus irmãos, quando você estava em comunhão, é a mim que você estava honrando. Quando você estava em comunhão, você estava me vendo. Mas quando vocês querem fazer tudo sozinho, da sua maneira, vocês nunca irão me ver. Seus olhos estarão cerrados. Ainda que enxerguem, não poderão ver. É lindo isso, gente. Sabe? Mas às vezes a gente não quer. Estou falando de mim, de você, falando, estou falando que às vezes a gente está tão triste, ou tão cansado, que a gente quer mesmo, né? A gente está cansado, gente, é normal, a gente é humano, está com uma crise tão forte, que a gente diz assim: eu estou sem forças de ir para a mesa com meus irmãos, estou sem força. E aí que entra o segundo ingrediente da receita. O primeiro, sentar na mesa de Emaús, os olhos se abrem. E agora o segundo ingrediente é quando a gente está sem força para isso.
Porque a gente vai ter momentos que a gente não quer isso. Eu não estou falando do cotidiano, mas vai ter momentos que a gente vai ter que ir mesmo sem força. Alguma coisa tem que motivar a gente. A gente precisa dos olhos do outro. Mar de Tiberíades, Jesus também já ressuscitado. Os discípulos voltam a pescar. Os discípulos voltam a sair do propósito de Jesus. Os olhos fecharam, eles estavam sem forças. Eles estavam muito tristes, porque assim como aqueles dois, eles também achavam que Jesus tinha que redimir Israel, tinha que ser o Jesus que combateria a política na força dele, que tomaria o trono. E aí Jesus morreu, eles perderam, além desse defensor, reinador, eles perderam o amigo de Jesus, eles perderam o irmão de Jesus, o pai de Jesus. Jesus era muito mais velho que os discípulos. E aí, gente, eles estavam sem força, não quero nada, quer saber? Eu vou pescar, eu tenho Jesus, eu não preciso ir na igreja, eu tenho Jesus. Eu vou fazer o que vem me dar na telha, eu não estou fazendo nada demais, vou pescar a noite toda de novo. Ele lembra lá atrás, né? Pegaram nada, gente. Frustrados. Aí, Jesus aparece na praia, mas presta atenção nessa palavra aqui. A distância e a neblina impedem Pedro de ver Jesus. A distância e a neblina. É lindo isso aqui, gente. Mas quem reconhece Jesus? João. Aquele que tinha mais intimidade. Aquele que mais chegava perto. Aquele que recostava a cabeça no peito de Jesus ou no ombro de Jesus. Aquele que estava com Jesus na cruz. Ele não teve medo. Ele estava ali. Provavelmente sofrendo. Provavelmente teve medo, sim. Mas estava ali. Junto com Jesus. Reconheceu Jesus. Aí o que é que João faz? Ele olha para Pedro, ou para os demais também, e diz: é o Senhor. É o Senhor. Imagine, gente, que você está passando uma crise no casamento. Imagine que você está passando uma crise financeira. É brabo crise financeira também. Imagine que você está com um irmão doente. Uma crise de saúde na família que não tem jeito. Isso está tirando todas as suas forças, gente. E você está como Pedro. Você gasta todo o seu tempo, gente. Você toma todo o seu tempo tentando resolver isso de sua maneira e não pega nada. Você tenta tudo para restaurar seu casamento, você tenta tudo para restaurar suas finanças, você tenta tudo, gente. Sua vida está que você não tem nem tempo de culto, que você precisa, você não pode perder aquele emprego, você está tentando tudo, até ficar sozinho. E você passa a noite inteira, você já está cansado, porque você não conseguiu pegar nada. Por quê? Porque o cansaço e a depressão cria uma neblina nos seus olhos e você não consegue reconhecer Jesus. Oh, meu Deus. Aí você faz aquela pergunta super espiritual. É uma pergunta muito espiritual. Você fala: cadê você, Jesus? Cadê você, Jesus? Talvez ontem eu fiz essa pergunta quando eu estava ali orando. Minha esposa foi andar de bicicleta com outra irmã. Quando voltou para casa, eu estava ali. Ela falou: mas você não fez exercício? Eu falei: não. Eu estava aqui perguntando a Jesus: cadê ele? O que você quer de mim, Jesus? O que é? Talvez a neblina nos olhos desse pastor falho aqui, preocupado com muita coisa, está me atrapalhando de enxergar Jesus. E o que é que eu preciso? Eu preciso vir para os meus irmãos, para uma Rose, uma Ana, uma outra pessoa, apontar para mim e dizer: olha ali, a situação pode ir por esse caminho. Olha aqui, Jesus nos disse para não andar ansiosos, porque vai dar certo. Olha ali o que você falou no carro hoje para mim, Rose. Nem se preocupe, pastor. Jesus disse para não se preocupar. Você vai receber uma resposta e isso é certo. Eu precisei de um João, porque sozinho eu ia ficar cada dia pior e meus olhos se afastariam de Jesus. Cara, isso é lindo demais. Calma, Maurício, calma, pastor. Jesus está agindo ali na frente, você que não está vendo ele. Talvez eu seja o João de vocês da internet daqui hoje, dizendo assim: veja,
É Jesus. E Ele está aqui para mudar a sua história, meu amor. Ele está aqui para mudar a sua história, Rose. Ele está aqui para mudar a sua história. Todos vocês que estão ouvindo, nesse momento, Jesus está ali. Acalme seu coração. Tira essa neblina dos olhos. O que tira essa neblina? Ai, gente, Ele nos deu a sua paz. Eu não a dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus, creiam também em mim. A casa do meu Pai tem muitas moradas. Oh, meu Deus, Jesus é lindo. Quem caminha sozinho no barco desiste na primeira ou segunda noite sem pegar peixe. Se Pedro não tivesse João naquele barco, ele provavelmente continuaria sendo. Pedro era um cara que até a sombra dele, depois do Pentecostes, curava. Pedro é um cara que disse para aquele cara na porta de Formosa: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, o que é que ele tem? Ele tem Jesus, ele via Jesus. O que eu tenho eu te dou. Levanta e anda, no nome do poderoso Senhor dos Exércitos. Cara, vai ter um dia que a gente vai estar assim. Mas esse mesmo Pedro pode fraquejar no outro dia preso na prisão. Aí disse que os amigos dele estavam intercedendo por ele. Quando ele saiu da prisão, para onde ele foi? Direto para a comunhão com os irmãos. Meu Deus, gente. Vai ter dias que a visão espiritual da gente vai estar embaçada. Não tem super-homem nem super-mulher aqui não. Super-homem ou Mulher Maravilha, tanto faz o nome. Não existe isso. Nós precisamos estar em comunhão. Eu garanto que eu vou dizer aqui agora: quem está em comunhão está com a mesma visão enxergando Jesus. E quem não faz parte da comunhão parou, mas a nuvem andou. Depois não reclame com as coisas que acontecem. Mas, gente, se a comunhão, aqui eu já estou abrindo para o próximo ingrediente. Se a comunhão é tão importante, por que a gente foge tanto dela? É óbvio que tem um lado espiritual, né? Mas se você convida alguém, a gente já pensa assim: vai ser difícil essa pessoa aí. Por quê? Porque a gente sabe, gente, que a pessoa não estiver vendo Jesus, não souber quem ela é, não souber quem ela é. Rapaz, Satanás vem com tudo para cima para atrapalhar, isso a gente já sabe. Beleza, mas não quero falar de nada espiritual, não. Mas por que ele tem tanta dificuldade, naturalmente, de estarmos juntos? Será que é porque a gente não tem vergonha de se expor? Será porque a gente não se acha melhor do que o outro? Eu vou estar no meio, nada. Eu consigo, boto meu fone de ouvido, eu ouço da maneira que eu quero. Não vou ouvir aquele pastor falando alguma coisa que eu posso não concordar com as pessoas que é Rússia. Problema teu, seus olhos não vão se abrir, gente. Será que a gente não gosta que reconheçam nossas fraquezas? Ou será que a gente não gosta de que os outros nos conheçam tanto que não tem como manter a máscara no ambiente onde Jesus está? Mas olha o que a comunhão faz. Ela nos leva para o terceiro ingrediente desse banquete. Vou beber uma água. Ele está na história de Mefibosete, a mesa que cobre as falhas. Mefibosete morava em Lodebar, lugar do esquecimento, lugar de pessoas marginalizadas, lugar da vergonha. Meu irmão, se você que é de Jesus não passa ou não já passou por Lodebar, você é um super santo. Você pode não estar fisicamente num lugar assim. A gente está no mundo, mas espiritualmente, alguma hora, você pode estar se sentindo assim, nesse lugar aí, assim. Eu preciso ler isso para você, gente. Eu preciso ler isso aqui. Mas eu não quero que vocês abram a Bíblia, não. Fiquem, ou pode ser de olho aberto mesmo, não tem problema. Mas eu quero que vocês se enfiem nessa história. Eu quero que vocês sejam o Mefibosete aqui nessa história. Entenda. Você é o Mefibosete, ou seja, você
é da de uma família que perseguia o rei. Porque Davi chega e diz, né? Tem alguém da família de Saul ainda de Jonatas? De Jonatas? Ele diz, tem Mefibosete. Então esse Mefibosete era da família que perseguia o rei e que morava num lugar de miséria, de esquecimento, de podridão, de coisas ruins. Agora ouçam o que eu vou lendo aqui. Fique imaginando. 2 Samuel 9, de 5 a 11. Eu vou ler tudo. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, ou seja, perseguia Davi, qualquer outro rei ia dizer, tem alguém vivo que eu vou matar. Compareceu diante de Davi, prostrou-se, rosto em terra. Mefibosete, perguntou Davi, ele respondeu, sou eu, sou teu servo. Não tenha medo, disse Davi, pois é certo que eu tratarei com bondade por causa de minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre a minha mesa. Tudo que eu falar do rei, é Jesus falando para você nesse momento. Mefibosete prostrou-se e disse, quem é teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Quem sou eu, Jesus, que te traio todo dia, digo que não vou pecar e caio de novo no pecado? Quem sou eu, Jesus, que deveria vir aqui empolgado para pregar e tem dias que eu digo, não estou afim, meu Deus? Quem sou eu, um cão morto, Jesus, para que você queira que eu sente na mesa contigo? E a palavra diz que ele vai nos servir. Quem sou eu, Jesus, que você diz que estou batendo a porta e bato? Eu estou batendo. Quem sou eu para que o Senhor continue batendo em minha porta? Um cão morto. E o Senhor disse que se esse cão morto abrir a porta, o Senhor entra, faz morada, ceará comigo e eu com ele. Então o rei convocou Ziba e disse, Ziba é homem, devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo que pertencia a ele e à família dele. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você terá colheita para que haja provisões na casa do neto de seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre a minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. E Davi ia cuidar de tudo, por amor a um. Então Ziba disse ao rei, o teu servo fará tudo o que o rei, meu senhor, ordenou. Assim Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um dos seus filhos. Mefibosete acordou naquele dia e continuava num lugar sem dinheiro. Pense aí nas suas vidas, sem saúde, tratado como um cão, numa terra perdida. E no decorrer desse dia, tudo mudou. No decorrer desse dia, Rosa, você ouviu a voz de Jesus dizendo, é agora, vem para cá, que eu vou mudar a sua vida para sempre. Do nada, um dia, eu posso acordar agora, sem esperança nenhuma, e acordar amanhã, no palácio do rei. Meu Deus, cara. Gente, Mefibosete sentou naquela mesa do rei. Ninguém via os defeitos dele. Por quê? Porque a toalha cobria. A toalha da mesa cobria a paralisia, o aleijado, os defeitos de Mefibosete. Da mesa para cima, Mefibosete era perfeito. Meu irmão, não sei se você está entendendo isso aqui hoje. A gente pode estar se sentindo Mefibosete aqui hoje. Eu tenho certeza que em algum lugar do fundo a gente pode estar sentindo. A gente pode estar esquecido. A gente pode estar num lugar de esquecimento. Talvez a gente está carregando um trauma antigo. Talvez a gente esteja lutando contra um pecado que a gente não consegue largar. E por isso a gente manca espiritualmente. Aí a gente se afasta da comunhão. A gente fica no nosso mundo.
Mas eu quero te fazer um pedido essa noite, um chamado. Venha para a mesa. Participe conosco nos cultos. Participe na mesa dos discipulados. Participe na mesa das nossas obras. Seja um agente multiplicador da comunhão que agrada a Deus. Não há como a graça alcançar e te cobrir os seus defeitos se você não estiver em comunhão com os irmãos. Você não verá Jesus. Eu sempre digo, a igreja não é um museu de santos, é um exército, mas um exército também precisa de um hospital. A igreja não é um hospital que vai ficar te tratando a vida toda, é um exército. Ela te coloca no hospital, te trata e bota você de volta à ação para tratar outros mefibosetes. Você precisa estar em comunhão por você e pelo próximo, senão você não vê Jesus. Eu estou vendo Jesus aqui hoje. Eita glória! Não é não? Nós somos o corpo de Cristo, o corpo de Jesus. Então Jesus está aqui. Olha aí em sua casa para quem está do seu lado. Você está vendo Jesus. Gente, quando a gente se senta na comunhão, a graça de Deus te cobre. Essa graça começou agora a te cobrir e te trazer paz. Sabe qual é o nosso problema? O problema geral da igreja evangélica também é que, em vez da gente se sentar na mesa juntos para desfrutar da graça, nós queremos levantar a toalha para mostrar o defeito do irmão. A gente conversou disso hoje, meu amor, lembra? Pessoas que querem se juntar não para cobrir com a graça, mas para levantar a toalha e expor os defeitos do irmão. Onde há fofoca e julgamento, Jesus não se senta à mesa. E é por isso que a gente não vê Jesus. Porque a gente não quer gastar tempo na mesa. E a mesa é o que mais agrada a Deus. Onde no amor para cobrir as falhas, Jesus não se manifesta. Sabe, é por isso que essa mesa, é por isso que essa comunhão, ela precisa de uma chave para funcionar. Sem essa chave, não adianta a gente estar no mesmo prédio. E essa chave é o quarto ingrediente para a gente ver Jesus. O quarto ingrediente é o catalisador da comunhão, o perdão. Olha que interessante, fala Mateus 18, de 18 a 22. Digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, sempre Pedro, Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu e lhes digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Jesus diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. E a gente usa muito esse versículo para poder se justificar quando a igreja está vazia. Quando tiver 2 ou 3, ele está, gente. Então vamos ser felizes por isso, né? É claro que a gente tem que ser feliz por isso. Quando tiver 2 ou 3, está selado. Mas esse não é o contexto imediato desse texto. Olha o contexto aqui. Perceba que um pouco antes Jesus estava falando sobre perdoar 70 vezes 7.
Certo? Pedro estava perguntando a Jesus sobre o perdão. Não existe 2 ou 3 reunidos se não tiver comunhão verdadeira. Não existe 2 ou 3 reunidos onde não há perdão. O que Jesus está dizendo é: onde tiver 2 ou 3 reunidos que se perdoam, onde tiver 2 ou 3 reunidos em comunhão, não em fachada, ali eu estarei. Isso aqui é tremendo, gente. Tem gente que canta no ministério, senta-se na mesa, senta-se na mesma fileira, mas bloqueou o irmão no WhatsApp. Está no templo, não é estar em comunhão. Estar no mesmo lugar não significa que você está em comunhão. Estar em comunhão exige perdoar. Exige olhar com olhos. Às vezes basta o culto acabar, o irmão sair por aquela porta, pronto. Que vai ter um que vai começar a falar coisas que não agregam do irmão. Às vezes um evita até olhar o irmão no olho. Mas eu estou com Jesus, não está não. Você pode estar até com ele do lado, nesse caminho de Emaús, fugindo do propósito de Jerusalém, fugindo do propósito do lado. Jesus está do seu lado, porque ele está batendo na porta. Jesus está do seu lado, porque ele está contando até toda a Bíblia para você. Mas você não está vendo Jesus, porque você não consegue ver parte de Jesus no olho. Você não consegue perdoar parte de Jesus no olho. Você não consegue amar o seu irmão. Você tem que logo, quando acabar o culto, cair correndo para casa. Não pode nem dar um abraço, cumprimentar, dar um beijo no teu irmão. Você não está em comunhão, você não está no mesmo ambiente. Os seus olhos não enxergam Jesus. Cara, Efésios 4:29. Olha o que diz Efésios 4:29. Falem apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que te ouvem. Rosa, eu vou falar algo para você. Você pode virar para mim e dizer assim, ó: pastor, vai me acrescentar algo de bom? Vai acrescentar graça porque eu estou te ouvindo? Aí eu vou dizer: não, então não quero te ouvir. Porque a palavra diz que se você for falar do irmão algo que não vai acrescentar em algo de bom, que não tiver graça no que você está falando, se cale. Meu Deus, depois dessa chumbada aí, eu vou ter problemas de dormir hoje. Só não vou ter problema porque eu sei que aquele que é maior do que tudo perdoa um coração arrependido de falar tanto mal de irmãos. Como é que o Espírito Santo vai descer com língua de fogo num ambiente de gelo? E aí, gente, eu faço uma conexão com Atos 2, que todo mundo conhece, que é Pentecostes. Eles não estavam reunidos num lugar geográfico, todo mundo junto. Quando a Bíblia fala que eles estavam reunidos num só lugar, era num só propósito, numa mesma mente. Por que isso aqui, gente, às vezes tira meu sono, o modo de falar? Eu fico querendo que a gente esteja na mesma mente, no mesmo propósito, porque só assim o mundo verá que nós somos de Jesus. E o mundo crerá que o Pai enviou Jesus e que Ele habita em nós. Um só propósito, uma só mente. E sabe o que aconteceu? De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual eles estavam assentados. Rose, ele não encheu a sua vida. Ele não encheu a sua vida, meu amor. Ele não encheu a minha vida. Ele encheu toda a casa que estava em comunhão, com uma somente. Todos viram Jesus. Por quê? Porque estavam em comunhão. É por isso que muitos são chamados e
poucos escolhidos, e vai continuar assim. Gente dentro das 100, gente dentro de assembleia, gente dentro da católica, gente dentro de um bocado de igreja, nunca vão ver Jesus, porque estão vindo aqui, estão no mesmo ambiente, mas não representa nada, porque não estão no mesmo propósito, não estão com a mesma mente e não amam os seus irmãos como um só. Encheu toda a casa, encheu a todos. Sabe por que o mundo às vezes não vê Jesus em nós? Porque a gente fala muito, porque a gente prega muito, mas a gente ama pouco. Sabe o que eu penso, gente? Que nós temos duas formas de olhar para o nosso irmão. Ou a gente deixa o nosso ego falar, e a gente vai ver sempre as situações de forma ruim, né? Porque tem tanta coisa que acontece, até as menores que sejam, ó. Ele não veio hoje, isso aí é porque não quer mais. A gente sempre tem a tendência de deixar o nosso ego falar mais alto, e a gente olhar, tirar do mau tesouro do nosso coração coisas ruins. Ou a gente pode decidir hoje se assentar com Jesus e mudar o nosso coração. Mateus 6, 22 e 23 tem uma palavra que todo mundo a gente conhece. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, e tendo os olhos tudo que você enxerga ou ouve, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você, se você pensa ser luz, são na verdade trevas. Que tremendas trevas são. Por quê? Porque você vai avaliar achando que é uns olhos de luz, porque você está defendendo a palavra de Deus, e são trevas, porque Jesus disse, antes a compaixão e a misericórdia pelo próximo. Aí Lucas 6 também, né, 44 a 48, diferente de Mateus, ele vai dizer, vocês conhecem, eu não vou ler aqui, que a gente é conhecido pelos nossos frutos. Cara, não dá para colher uma manga doce de um espinheiro. Você não consegue tirar um morango docinho de um cacto. Não. Se você é de Jesus, você vai tirar coisas boas do bom tesouro do seu coração. Mas se seu coração está corrompido, pode contaminar todos à sua volta. Por quê? Porque sua boca vai falar do que está cheio o seu coração. E o seu coração está contaminado. Você não consegue ter harmonia com os irmãos. Se a gente conseguisse isso aqui estaria lotado. Porque é o evangelho legítimo de nosso Senhor Jesus Cristo. E os irmãos doidos para estarem juntos, para um apontar para o mais fraco, onde está Jesus, ou todos estarem olhando para o mesmo Jesus, no mesmo ponto, porque todos foram fortalecidos com esse pobre miserável aqui, que está apontando Jesus nessa noite de hoje. Eu quero dizer que Jesus ressuscitou. Alguém duvida? Jesus vai voltar. Mas Jesus não vai voltar para indivíduos soltos, eu sempre digo isso. Jesus vem buscar um corpo. Não é o corpo de Rose, de Alana, de Maurício, de alguém que está ouvindo. Jesus vai voltar para resgatar o corpo chamado igreja. Quem não aprende a ser igreja aqui, não serve para estar com ele lá. Quem não aprende a ser igreja, vamos mudar. Quem não aprende a fazer parte da comunhão da igreja aqui nesse mundo, não serve para estar com Jesus lá no mundo vindouro. Não serve mesmo. Pode ficar chateado comigo. Fique de pé. Vamos nós três aqui. Sabe? A gente não conhece os pés aleijados. Olhe para o lado, Deus.
olhe para todos nós que estamos aqui, cada um olhe para todos. A gente não conhece os pés aleijados de um que está do nosso lado, de você que está na internet. Faça isso, olhe para o lado. Às vezes você não conhece os traumas que estão nessa pessoa do lado. Eu não sei, você, o dia que você estava ali chorando por uma causa que parecia impossível, quando você estava em Brasília, ou até no meu amor, gente, uma mulher casada comigo, não sei todas as coisas, no íntimo dela com Deus, às vezes está sofrendo com alguma coisa. Eu não sei de vocês da internet, a quantidade de noites sem peixes que vocês estão passando, que não sabem mais o que fazer, e não estão conseguindo sair do lugar, gente. A gente não sabe os perrengues que está acontecendo conosco. Mas acredite, essa pessoa do seu lado aí passa dificuldades. Acredite, essa pessoa que você está vendo aí chora, pode estar sofrendo, e a neblina tomou conta até às vezes dos nossos olhos, que a gente não consegue ver saída. Em vez de julgá-las, eu quero te convidar para ser o João na vida delas